Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ferreira Ramos, da Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E o tema da aula de hoje é a integral indefinida, que é uma das consequências da existência do teorema fundamental do cálculo. Então, quando a gente definiu a integral de Riemann, nós desenvolvemos o processo de integração a partir da soma de Riemann, que a gente divide, né, fatia o domínio a região de integração da função de interesse, do integrando, e em fatias finas, até o limite em que essa espessura vai a zero, né? E, e, e com isso nós obtemos um número que corresponde à área sob uma determinada curva, né? Entre a curva e o eixo horizontal. Então essa que é a ideia no caso da integral de Riemann. Posteriormente, nós verificamos o teorema fundamental do cálculo, em que é estabelecida a relação inversa entre a integral e a derivada. E aí nós podemos então calcular a integral definida de uma certa função como sendo a diferença da primitiva dessa função efetuada nos dois extremos de integração, o limite superior menos e o limite inferior. E agora nós vamos aproveitar o conceito dado pelo teorema fundamental do cálculo para desenvolver a noção de integral indefinida, em que a integral agora não tem os limites inferior e superior de integração. Você simplesmente tem um caso geral da integral de uma certa função, f de x dx, e você busca então estabelecer a primitiva desta função, deste integrando. Essa primitiva é tal que a derivada dela é igual ao próprio integrando. Tá? Mas essa primitiva então pode ser dada em termos o resultado da integral então vai ser dado em termos de uma família de funções. Ou se houver alguma condição, né, alguma condição de contorno, ela vai ser dada em termos de um valor especial da constante de integração, que definiria a família de funções. Então, essa é a novidade que a integral indefinida nos traz em relação à integral definida. Nós saímos de uma condição em que o resultado da integral é um número para a condição em que o resultado da integral vai ser uma família de funções ou uma função, se você der o valor da constante de integração. Então, um exemplo, né, suponhamos que você tenha um integrando dado por essa expressão f de x igual a 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x. Então, o gráfico dessa função é esse gráfico bonito aqui, esses dois picos, né? E você, então, tem esse gráfico belíssimo e você calcula a integral dele, a área desta função, e aí você tira então a integral indefinida desta função f de x, é o f de x, que é 2x à quinta menos 2 tangente de x mais c. E aqui você vê várias possíveis integrais indefinidas, todas elas tendo como derivada esta única função aqui, este único integrando. O bonito deste resultado é que você percebe, né, que essa constante é um caso ela define os casos particulares, as condições específicas para o uso da função definida em termos da integral indefinida. Esse processo, então veja que com isso nós estamos dizendo que em várias circunstâncias o cálculo da integral, se você usar, você tem um caso geral para o cálculo da integral de uma certa função. De maneira que, conhecendo qual é o integrando e conhecendo a primitiva deste integrando, não importa o intervalo aqui, né, você já sabe de antemão qual é
o resultado da integral, basta substituir os limites aqui dentro da função. Então esse é um resultado interessante, porque ele estabelece que calcular a integral corresponde a encontrar a primitiva. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que ele possibilita, para uma vasta quantidade de casos em que a primitiva geral é conhecida, a primitiva geral de um certo integrando é primitivo, então para uma família grande de casos, você não precisa executar o procedimento numérico, que nós vimos que pode ser dispendioso do ponto de vista computacional. Então você consegue utilizar as primitivas conhecidas para evitar a execução de cálculos numéricos que são muito caros computacionalmente, demandam muito tempo e eventualmente, né, tornam inviáveis tornam inviável a obtenção de resultados de interesse, né? Tanto é que há vários métodos numéricos que são utilizados para calcular integrais numéricas, integrais definidas. Um famoso é o método de Monte Carlo para estimar o valor de uma integral definida, e é um método bastante útil, numericamente dispendioso, mas bastante útil e com a sua aplicabilidade. A razão para isso é que muitas vezes o integrando que você está utilizando é um integrando que não é trivial de descobrir a primitiva. Então, nesses casos, você tem que lançar mão de métodos numéricos. Eu estou me lembrando agora de uma ocasião, quando eu fazia a graduação, tinha um amigo nosso fazendo pós-graduação, e ele chegou num cálculo que ele tinha que obter uma integral. Ele tentou e no fim ele conseguiu fazer o cálculo numericamente depois de uma semana ou coisa assim. E aí ele comentou com o orientador dele isso, aí o orientador olhou, ficou em silêncio, aí passou um tempo, voltou e falou: essa integral foi difícil mesmo, eu passei uma tarde tentando calcular essa integral. Então, às vezes acontece de você ter, mas ele fez o cálculo exato, ou a chamada integral indefinida. O cálculo exato é quando você acha uma expressão, uma função, né, que te permite calcular o resultado que te permite estabelecer, escrever explicitamente a primitiva do seu integrando. E para isso você lança mão de diversos recursos. O primeiro recurso de todos é aproveitar todas as fórmulas de derivadas que nós conhecemos e simplesmente escrever que a integral da derivada de um certo funcional é igual ao próprio funcional. Então é isso que está por trás desta simples, digamos, primitiva tabela de integrais indefinidas, construída a partir daquela tabela da seção da aula 1, subseção 1.1, em que nós apresentamos a tabela de primitivas. Tem algumas adições aqui, mas a ideia é só reformular a tabela de primitivas e dizer que ela é uma tabela de integrais indefinidas. Então note que as propriedades são: integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função mais uma constante c. Integral da soma, aqui poderia ser soma ou subtração, né? Tanto faz, da soma de duas funções, é a soma das integrais dessa função. Depois a integral da constante, né? É igual a constante vezes x mais uma constante de integração, e assim sucessivamente, né? Nós temos integral de 1 sobre x, é o logaritmo neperiano do módulo de x mais c. Integral de e elevado a x é e elevado a x mais c, e assim sucessivamente, como você pode constatar analisando esta tabela. Tá? Com isso, eu concluo essa primeira etapa desta aula, é o primeiro vídeo da aula, e agora a gente se prepara para a próxima etapa, em que a gente vai falar de uma interpretação do teorema fundamental do cálculo, como o chamado teorema da variação total. Até breve.